Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Pessoal, videozinho curto e rápido a respeito de teste de mesa. Então o pessoal está com dúvida sobre a realização do teste de mesa, né? Como eu disse a vocês, eu preciso que vocês aprendam a fazer o teste de mesa antes, para depois partir para o Visual G. O Visual G é uma ferramenta de confirmação que você tem que usar depois de ter desenvolvido o seu algoritmo, tá? Essa é a fundamentação da disciplina de algoritmos 1. A gente precisa fazer o teste de mesa. Então imagine o seguinte, ó, tem esse algoritmo aqui, ó, algoritmo que eu chamei de teste de mesa lá em cima, tá? E ele simplesmente faz o seguinte, ele pede para o usuário que o usuário informe o raio da circunferência e aí o algoritmo ele vai calcular a área dessa circunferência, tá? É simples, não tem muito erro, né? Então olha só, algoritmo teste de mesa, variáveis raio, área e CPI, no qual o CPI é uma constante que vale 3,14, todas elas do tipo real, tá? O início do algoritmo é o seguinte, vai aparecer para o usuário a seguinte mensagem, ó, insira o raio, tá? E aí o usuário vai informar um raio, um valor de raio, né, da circunferência que vai ficar armazenado aqui na variável raio que nós criamos lá em cima. Na sequência o algoritmo vem, faz todo o cálculo, né, πr ao quadrado é a fórmula da área, calcula isso e joga para dentro da variável área, tá? E aí por fim o algoritmo escreve, a área é igual a, e aí o valor da área. Então como que a gente faria o teste de mesa aqui, tá? Digamos que está esse algoritmo para vocês na prova. E aí o enunciado pede o seguinte para você, insira um valor de raio igual a 1 e diga para nós qual é o resultado dessa execução, tá? Basicamente isso. Então o que vai acontecer aqui, ó, tá? Para eu fazer o teste de mesa, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou olhar as variáveis. Eu tenho as variáveis raio, tá? E eu tenho a área, né? E eu tenho a área. Então eu vou escrever no meu caderno. Vou lá no meu caderno rabisco. Raio, área. E deixo separadinho lá, tá? Isso aqui para mim é a memória do computador. Isso aqui, ó. Beleza? E aí o que eu vou fazer? Vou executar meu algoritmo passo a passo. Ok, algoritmo teste de mesa, as variáveis, as constantes, beleza. Vou para o início do algoritmo. Aí eu vou olhar a próxima instrução. Então a instrução que está corrente no momento é essa aqui, ó. Escreva, insira o raio. Então o que vai aparecer para o usuário lá na tela? Vai aparecer a seguinte mensagem. Insira o raio, né? E aí o usuário fica lá com um cursorzinho piscando na tela, esperando para que o próprio usuário digite um valor. Então, eu por enquanto fui a máquina, eu mostrei para o usuário a mensagem, insira o raio. Agora eu saio da posição de máquina e venho para a posição de usuário. E eu insiro, enquanto usuário, um valor para o raio. O que o enunciado pedia para mim? Digamos que eu estou na prova e o enunciado pediu para mim o seguinte, insira o valor de raio igual a 1 e me mostra o resultado. Essa é a questão de prova, tá? Então, o usuário vai ter que inserir um valor 1 aqui nesse raio. Então, eu, usuário, saindo da posição de máquina e vindo para a posição de usuário, eu vou elencar o seguinte valor. Raio vale 1, certo? Raio vale 1. Então, eu vou lá no meu caderno e rabisco isso. Ó. A partir desse momento, a partir do momento que eu estou executando essa instrução aqui da linha 6, raio vale 1. Então, eu fui lá e eu, usuário, inseri o valor 1. Aí eu saio da posição de usuário e volto para a posição de máquina. E aí a máquina vai fazer o quê? Ela vai executar essa próxima instrução aqui, ó. Essa próxima instrução aqui. O que essa instrução faz? Ela multiplica a constante π pelo raio ao quadrado, ó. Né? Raio vezes raio, raio ao quadrado. Quanto vale o raio para mim lá? O raio vale 1, tá? Então, vou fazer aqui em cima, ó. Eu posso fazer isso em teste de mesa, posso rabiscar o quanto eu quiser, sem problema, sem erro, não tenha medo disso. Então eu vou fazer 1 vezes 1, não é isso? O raio vale 1, tá aqui, ó. 1 vezes 1, que é o valor do raio, vezes π. Quanto vale π? O π tá aqui, ó. π vale 3,14, tá? Quanto que é 1 vezes 1 vezes 3,14? É o próprio 3,14, tá? Então, nesse momento, eu sei que essa expressão toda vale 3,14. 1 vezes 1 vezes 3,14. Isso tudo vai ser atribuído a quem? À variável área. Então eu vou lá e rabisco no meu caderno. Olha, a área, quando essa instrução da linha 7 for executada,
A área vai valer 3,14. Perfeito. E aí, eu saio da posição de usuário de novo, vou para a posição de máquina e a máquina vai executar essa última instrução aqui, ó, da linha 8. Escreva a área é igual a o valor que está armazenado nesta variável aqui, né? Então vai aparecer para o usuário o seguinte, ó, a área é igual a e o conteúdo que está armazenado nesta variável aqui. Quanto que vale área? Eu vou na minha memória rabiscada lá, ó, e vejo, a área vale 3,14. Então a mensagem que vai aparecer para o usuário é a área é igual a 3,14, tá? Então, quando a gente vê o professor fazendo o teste de mesa nos slides, até fica meio confuso. A gente fica meio sem saber se a gente vai fazer isso nos slides, se a gente vai fazer isso no Visual G, se a gente vai fazer isso no Notepad++, como foi um dos exemplos que eu dei aí nas aulas de revisão, tá? Gente, a ideia aqui é você fazer no caderno, né? O que eu teria de ferramentas computacionais para executar isso aqui? O meu cérebro e o meu caderno, meu lápis e minha borracha. Simplesmente eu ignoro que existe um computador para eu poder executar isso aqui e eu, ser humano, executo isso de maneira direta. Tá? Então eu tenho o algoritmo, eu chuto valores de entrada para eu ver se a saída é compatível com o que eu esperava. Né? Isso é o teste de mesa, é você executar o algoritmo no braço. Belezinha, moçada? Qualquer dúvida a gente está sempre à disposição. Falou, gente, um abraço.